Olá, internauta ligado no facebook.com.br Jornal Repórter Diário. Uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao RDTV, a plataforma de vídeos do Repórter Diário aqui na internet. Como você sabe, toda vez que a gente entra no ar é para trazer um pouco mais sobre o que acontece aqui na região do ABC Paulista, esporte, saúde, música, cultura em geral e também política. Essa semana nós já tivemos as entrevistas com o ex-prefeito de Mauá, Donizete Braga, né, falando da migração dele do PT para o PROS. Depois tivemos ontem o Admir Ferro, ex-vereador de São Bernardo, que acabou de se filiar ao PSB, é pré-candidato a deputado estadual. Só que hoje a gente não vai falar de eleições, a gente vai falar sobre uma cidade específica, que é Diadema. E aqui do nosso lado está o vereador Josa Queiroz, do PT. Josa, boa tarde e bem-vindo aqui ao RDTV. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos os internautas, a todos que acompanham o RDTV. Muito bom estar aqui, falar um pouco sobre Diadema, sobre os problemas, avanços, conquistas, ou seja, tudo que envolve a população da nossa querida Diadema. Lembrando que a gente queria até fomentar um debate aqui, a gente até convidou o presidente da Câmara, Marcos Michels, para vir aqui. Infelizmente ele teve um compromisso, acabou desmarcando para hoje, mas aí outro dia a gente tenta fazer esse debate. É sempre bom fomentar um bom debate de alto nível e conversar sobre a cidade e tentar tratar dos problemas, né? Vai que surgem algumas ideias e surgem alguns pontos legais para se falar de Diadema, porque está se precisando falar realmente da cidade, alguns pontos específicos da cidade, que são temas de reclamação recorrente. Um deles é a saúde, inclusive, é a capa da versão do RD nessa semana, né, em relação ao CAPS de Diadema, um dos CAPS da cidade, o que fica no bairro Dourado, na parte sul da cidade, que deveria funcionar 24 horas e que, segundo a denúncia que nos chegou aqui na redação, que foi apurada pela nossa equipe, ele só funciona até às 19 horas. E aqueles que são atendidos nesse CAPS acabam tendo que migrar para outras unidades desse tipo para continuar o seu tratamento, que pode prejudicar. Mas só que Diadema continua recebendo a verba do governo federal referente a um CAPS 24 horas. Até conversando fora do ar com o Josa, não é exatamente uma novidade, mas é mais um ponto em que Diadema não consegue cumprir com a sua parte e continua recebendo verbas como se tiver, como acordado primeiramente, né? No caso, um CAPS 24 horas. Esse eu acho que é o maior dos equívocos, né? É óbvio que a grande preocupação tem que ser em relação à prestação de serviço, a qualidade do serviço prestado, mas de forma alguma nós podemos admitir a possibilidade de continuar a Prefeitura Municipal recebendo por um serviço que está sendo prestado de maneira muito abaixo do esperado e fora dos padrões do que estabelece o convênio. Eu não posso continuar na condição de vereador permitindo, e a Câmara não pode pactuar com essa situação de que a Prefeitura ela receba pelo serviço e pelo cumprimento de um período que na prática não está ocorrendo. Isso, infelizmente, já aconteceu anteriormente na cidade. Eu mesmo fui um dos vereadores que fiz essa denúncia alguns anos atrás para o Ministério da Saúde e a Prefeitura, inclusive, foi obrigada a devolver recursos para o Ministério da Saúde por não estar cumprindo com o que o convênio estabelecia naquela ocasião, que era o funcionamento da UPA Paineiras, que posteriormente foi fechada. Eu lembro até na época que se colocou essa questão da UPA Paineiras, tinha ainda o projeto da UPA Piraporinha, que foi uma ideia que o dinheiro já estava separado e nada aconteceu. E o prefeito Lauro Michels, na época, dizia que ele preferia se organizar para tentar a reforma do hospital Piraporinha, do bairro Piraporinha, sim, do que exatamente uma UPA, porque a UPA era uma construção que o dinheiro vinha do governo federal, porém todo o custeio ficava com a prefeitura, né? Ele achava que era mais ônus do que bônus financeiramente para o município. Mas não tem UPA de Piraporinha, a UPA Paineiras, que era para funcionar 24 horas, acabou não funcionando. Eldorado. Também. E o HM continua sobrecarregado. Sobrecarregado, até foi tema de matéria na semana passada aqui. A gente colocou assim, o Hospital Municipal de Diadema é depósito de pessoas. Ainda tem muita gente nos corredores do Hospital Piraporinha. Um hospital de porta aberta que não atende só Diadema, atende a região do ABC, atende o extremo sul de São Paulo e que não consegue dar um atendimento. E que o prefeito não consegue avançar nem para tentar melhorar o serviço que já está lá e nem para tentar construir um novo hospital, nem consegue nem articular essa situação, né? Na realidade, nós estamos diante de um grande impasse. A saúde, assim como em outros municípios, como no país inteiro, Diadema não é uma exceção. Sim. Nós sabemos que a saúde é um tema muito difícil.
Agora, o que nós presenciamos na cidade de Diadema são as incoerências e a falta de planejamento que acabam levando a uma situação que está beirando o caos no município. Nós não podemos, de forma nenhuma, deixar de falar disso. O problema de saúde no município de Diadema, em relação ao que é gasto, pelo menos o que é dito que é gasto, o último bimestre agora, a Secretaria de Finanças foi até a Câmara Municipal fazer a prestação de contas, logo depois foi a Secretaria de Saúde também, numa audiência pública, e os dois falam dos mesmos valores, algo em torno de 38% do orçamento com saúde. O prefeito, recentemente, nas mídias sociais, ele afirmou que se gastava 1 milhão por dia com saúde no município de Diadema. Então, nós estamos diante de um problema que nós temos insistido em debater e falar sobre, que é o problema da gestão, que é o problema do mau uso dos recursos e dos programas que envolve toda a estruturação do Sistema Único de Saúde na cidade de Diadema. Infelizmente, nós tivemos um secretário anterior ao secretário que está lá, e eu não tenho procuração para falar nem do atual, muito menos do anterior. Mas nós tivemos um secretário anterior que ele rompeu com a relação com o Sistema Único de Saúde. Ele estabeleceu uma forma de condução irresponsável dos programas e dos projetos, criando uma condição de sucateamento da saúde, rompendo com vários convênios de repasse do governo federal por falta de cumprimento em relação aos convênios firmados, cumprimento por parte da Prefeitura Municipal de Diadema, e levou a saúde do município de Diadema a um verdadeiro caos. Então, todo o esforço que a gente percebe que vem sendo feito de um período para cá é muito mais no sentido de tentar reorganizar a gestão do sistema municipal. Agora, continua se gastando, Carlos, muito dinheiro com saúde e os resultados têm sido pouco eficazes. A grande queixa, se você falar com 10 moradores da cidade de Diadema, você vai se deparar com 8 falando mal dos serviços prestados pelo sistema de saúde do nosso município. Ou seja, nós estamos diante de um caos. Sim. Só lembrando que você, internauta, pode participar aqui da nossa conversa, fazendo perguntas, fazendo questionamentos aqui para o Josa, através da caixa de comentários dessa live. Já tem algumas participações aqui e daqui a pouco a gente vai trazendo. Para vocês, vereadores, assim, vocês podem fiscalizar, vocês podem trazer os problemas, indicar o que está acontecendo, mas ainda ficam de mãos amarradas, porque não é aqueles que têm a responsabilidade de executar exatamente as benfeitorias que precisam ser feitas para a saúde. Mas, de alguma forma, existe uma movimentação dentro da Câmara para chamar a atenção do prefeito, falar, vamos juntar as forças aqui, todo mundo, e vamos tentar resolver, que não é um problema de hoje, é um problema de muito tempo e que não se resolve. E é um problema de que todos têm responsabilidade e corresponsabilidade. Nós não podemos, de forma nenhuma, abrir mão disso, de assumir o nosso papel, de assumir o papel da Câmara Municipal, de assumir o papel dos vereadores, frente ao que está ocorrendo, o que está acontecendo. O grande problema é que não existe disposição do prefeito e de parte do seu secretariado de diálogo. Por diversas vezes nós buscamos não apenas o entendimento, mas buscamos construir alternativa e propostas para poder fazer o enfrentamento de alguns problemas, inclusive sendo propositivo. E o que a gente, infelizmente, não encontra do outro lado é uma disposição de construção coletiva. O último episódio, que eu acho que serve como exemplo do que eu estou falando, foi a proposta apresentada na Câmara de solicitação de recurso para o financiamento da construção de um novo hospital, algo em torno de 126 milhões. Nós temos, claro, a necessidade de se construir um novo hospital em Diadema, mas nós também entendemos que a prioridade nesse momento é colocar para funcionar o que já existe. A estrutura que tem. Precisamos acabar com o sucateamento, com a precarização. Precisamos criar condições para que tenham mais profissionais, para que o sistema das UBS, dos prontos-socorros, do Hospital Municipal possa trabalhar de forma articulada. E nós chegamos, inclusive, a tentar ter acesso a esse projeto. Por 2 ou 3 oportunidades, os vereadores questionaram muito. Mas qual o projeto? Nós não vamos apenas autorizar a contratação de um financiamento de 126 milhões sem ter a exata compreensão do que significa a construção desse hospital. O que esse hospital vai atender? Quem será beneficiado?
que isso já existe dentro da própria estrutura da rede, porque quando foi construído o Quarteirão da Saúde, você construiu um equipamento aonde a ideia era que as especialidades funcionassem ali. Agora, o que a gente tem no Quarteirão da Saúde hoje é um elefante branco. Você tem pouquíssimas especialidades que funcionam. Não seria melhor, no primeiro momento, a gente reforçar o papel do Quarteirão da Saúde, colocar mais técnicos, mais profissionais, mais pessoas para poder atender, com uma condição melhor para os funcionários, para a população, informatizar esse sistema de maneira que ele fosse mais ágil, mais eficaz na marcação de consultas de exames. Nós temos situação de exames de imagem que fazem 10 meses que as pessoas estão aguardando. Como que eu posso aguardar 10 meses o encaminhamento de um médico, de uma unidade de saúde, para eu poder retornar lá, para poder identificar um problema que eventualmente pode ser mais sério do que parece? E eu espero 10 meses na fila. E o prefeito foi publicamente e desmentiu, falou, não é verdade. É verdade. O contrato com a empresa que prestava serviço de imagem foi rompido. A licitação que foi colocada na rua algumas semanas atrás deu vazia. Porque as empresas não têm interesse de vir prestar serviço em Diadema por falta de pagamento. Para quem diz que e reafirma a todo momento que gasta R$ 1 milhão por dia, a saúde não poderia estar nesse caos. Então nós estamos a fim de ajudar, a Câmara quer ajudar, mas a Prefeitura precisa ouvir um pouco mais os vereadores. O Marcos Michos, o presidente da Câmara, e o Célio Boi, que é o líder de governo, essa semana procuraram o governador Márcio França, né, propondo que o Quarteirão da Saúde seja transformado numa AME, né, um ambulatório médico de especialidades. E até na postagem que o Marcos Michos fez no seu Facebook, isso traria uma economia de 50 milhões de reais para os cofres públicos, porque seria bancado pelo governo do Estado. É uma ideia, não tem nada garantido que vai realmente acontecer isso, mas por mais que... Desarticulado. Parece que falta algum Falta, ponto. Conversa. Cadê o secretário de saúde para conversar sobre isso? Carlos, olha, vamos partir do princípio aqui, e eu queria fazer esse diálogo direto com você, que é morador da cidade de Diadema. Vamos partir do princípio de que nós temos um hospital regional em Diadema, que é o Hospital de Serraria, que é o hospital do Estado, que é um hospital, inclusive, que está trabalhando muito abaixo da sua capacidade. É um hospital que tem fechado dezenas de atendimentos de especialidades. Nós temos acompanhado isso. Passa por uma crise muito grande. E aí, duas situações que chamaram muita atenção. Primeiro, uma promessa de campanha que parece que nunca consegue cumprir, que é a Rede Luci Montoro. Por que não colocar a Rede Luci Montoro, que é um trabalho, é um serviço do Estado, que poderia ser incluído hoje na estrutura do Hospital Serraria? Iria atender a região? Não. Colocaram dentro do Quarteirão da Saúde, que é para poder tampar buraco. Por que você pega agora e fala de trazer uma AME para substituir o hospital, o Quarteirão da Saúde, que tem uma função estratégica dentro da rede, e aí construir um novo hospital? Me parece que existe uma confusão muito grande. E eu aprendi uma coisa com meu pai, que cachorro que tem 2 donos morre de fome. E, infelizmente, me parece, né, que é isso que está acontecendo na cidade de Diadema. Você não tem centralidade, você não tem comando. E um tema como esse tem que ter comando. É interessante trazer uma AME, é interessante trazer a Rede Luci Montoro, é óbvio que é, mas vamos já fazer uso do que existe. Já existe um hospital regional, porque isso são serviços que vão atender a região. Por que eu vou trazer um serviço que é regional, custeado integralmente pelo governo do Estado, para dentro do equipamento municipal? Precarizando mais ainda e diminuindo mais ainda a potencialidade daquele equipamento para poder atender o nosso município. Então, falta planejamento. E me parece, eu não quero aqui fazer nenhuma afirmação, que eu não possa depois sustentá-la, mas me parece que o secretário de saúde é o último a saber dessas coisas. Vai lá o presidente da Câmara, vai lá o líder do governo, conversa com o governador, que está em plena campanha eleitoral, né? Sim. Se promete o mundo e fundos, né? Fala-se de coisas que amanhã já não é bem isso. Está lá a fábrica de cultura, entregaram um equipamento que só vai funcionar em setembro, se é que vai funcionar em setembro. Então, ou seja, nós não podemos continuar tratando a coisa pública, nós não podemos continuar tratando algumas áreas estratégicas, como é a área da saúde, dessa forma e dessa maneira. Tem que ter um pouco mais de organização, de planejamento e de responsabilidade.
É o que a gente espera, o que os moradores de Diadema esperam. Lógico, fica aberto aqui o canal para a Prefeitura a qualquer momento. O próprio Sartori, que é o secretário de Saúde, se ele quiser vir aqui falar sobre o assunto, falar sobre como estão as condições de saúde de Diadema, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e até sobre essa ideia da AME, que a princípio é uma ideia de 2 vereadores e não uma ideia do governo em si, ele pode vir aqui, está aberto o espaço. Só para trazer algumas participações, o Adi dos Santos Lima, falando que vocês têm bons argumentos para falar dessa situação, a Carolzinha Rodrigues criticando o Lauro Michels, o José Carlos Santos Alves falando que é um caos e um desleixo na saúde de Diadema, o atual prefeito não se garante atendimento básico, sem raio-x e sem remédios. O José Carlos Santos faz outras críticas aqui, o Rafael de Carvalho falando do Quarteirão da Saúde, que agora realiza a distribuição de remédios controlados, que anteriormente era realizada nos UBS. Isso aí para quem mora mais afastado do centro, como o pessoal do Inamar Sim. e do Eldorado. Para quem não sabe mais ou menos como é o mapa de Diadema, Diadema é uma cidade que tem pouquíssimos lugares planos, né? Sim. Então é muito difícil você ir a pé para um lugar do outro, você tem que usar transporte público. E o Quarteirão da Saúde ele fica numa região central ali de Diadema, perto da linha do trólebus, tudo bem, mas que é muito complicado, né? Tão fácil o acesso assim como se imagina. Se você quiser ir de ônibus, por exemplo, do Inamar ou do Eldorado, você tem que pegar um ônibus, um 33 ou 34, as linhas, né? E ir até o terminal de Diadema e de lá pegar um trólebus para chegar mais próximo do quarteirão. Ou seja, acaba sendo complicado, né? Dificulta bastante. E imagina para quem é idoso. Dificulta, é óbvio. E o remédio controlado, geralmente é um remédio que ele é fornecido, na sua grande maioria, para pacientes que estão numa condição de debilidade maior. Salvo maior juízo, é isso. E hoje nós temos, não dá para a gente, tem coisas que não dá para a gente entender. Nós temos hoje a possibilidade de você fazer informatização das coisas. A informação hoje chega com muita rapidez. Eu tenho presenciado e tenho visto vários moradores, e essa queixa é uma queixa que tem sido muito constante na cidade, de procurar um remédio em determinada unidade básica de saúde e não encontrar aquele remédio na farmácia. E por você não ter um sistema informatizado, o próprio atendente já poderia acionar ali e falar, olha, não tenho aqui, mas em tal unidade eu tenho esse remédio. Inclusive, eu já vou fazer o seguinte, já vou fazer a reserva online. Já vou fazer a reserva já vou passar os seus dados, você se dirige a tal unidade. Não, o munícipe fica rodando atrás das UBSs para poder, isso eu estou falando no caso de remédios convencionais. Não, estou falando no caso dos remédios controlados. Mas mesmo os remédios controlados, eu acho que existe um mecanismo hoje para você facilitar a vida do munícipe. Porque não estamos falando de quantos que têm acesso a esses remédios. A quantidade não é tão grande. Então, nesse caso, eu acho que a descentralização ela é mais inteligente do que a centralização. Ou você poderia, não estamos aqui fazendo campanha política, nem fazendo proposta de governo, mas são algumas ideias. Você poderia ter um serviço de motoboy, que é um serviço barato. Hoje, a pessoa vai até o UBS, vai lá, prefeito, vamos ouvir um pouquinho o que a população fala. Não adianta só fazer propaganda mirabolante. Tem coisas que são simples e que resolvem a vida das pessoas. É um remédio controlado, a pessoa vai do lado da sua casa na UBS, faz a solicitação. Ali você aciona, o motoboy coloca esse remédio, entrega na casa da pessoa. Um serviço barato, não estamos falando de coisas caras, absurdas. Nós estamos falando de 10 mil, 30 mil pessoas que se utilizam de medicação controlada. Então tem que facilitar a vida das pessoas. E tem que distensionar os equipamentos. Quanto mais você tensiona os equipamentos, pior fica o atendimento. Então, o acolhimento, a humanização e você ter mecanismos para não deixar que hoje o paciente chegue até os equipamentos maiores é uma forma de distensionamento, principalmente dos nossos prontos-socorros. Eu não sou especialista, não sou médico, eu não sou da área da saúde, mas a gente ouve, conversa com as pessoas. E eu acho que é importante começar a ouvir, conversar um pouco mais, para começar a encontrar soluções baratas, caseiras, que resolvam o problema das pessoas e não que crie mais problema para quem já tem dificuldade, já está com um problema grande, precisa desse remédio e tem que sair do extremo da região sul, do extremo da região norte, do extremo da região leste e se dirigir até o quarteirão. Chega lá, você se confunde com outros atendimentos. Você percebe, Carlos? Então, precisa facilitar. Eu acho que não está tendo disposição. E isso tem a ver com decisão política. Política. O
que é estranho, né? A região agora, por exemplo, depois de tanta insistência, inclusive enquanto o Lauro estava no consórcio, Diadema estava no consórcio, o Lauro ali como vice-presidente, também se insistia muito da descentralização do remédio de alto custo, né? Sim. Hoje, finalmente se conseguiu, vai ser feito os projetos pilotos aqui em Santo André, Sim, São nossa. Bernardo, No Poupa em Tempo, Mauá, né? no Poupa Tempo. Sensacional. Caso dê certo, pode chegar a Diadema, porque como é um Óbvio. equipamento do Estado, não necessariamente tem muita relação com a prefeitura. Enquanto esse movimento consegue ser feito nas outras cidades, em Diadema você faz um movimento contrário, a gente não consegue entender, né? Não dá. Nós estamos falando de descentralização. É isso. O que eu quero para os outros, eu não quero para mim. Então está errado. A descentralização, ele cumpre com a função estratégica dentro do poder público, dentro da gestão pública, que é facilitar a vida do munícipe e não você criar dificuldade para a vida do munícipe. Muito bem. O pessoal também, falando de outros assuntos aqui, o Jorge Luiz falando pedindo ajuda em relação ao concurso dos GCMs, né? Foram aprovados 160 em 2016, parece que até agora não foi chamado. Não foi chamado. Que é tem até uma ação na justiça, me parece. A gente tem acompanhado não muito de perto, mas me parece que tem até uma ação, porque é um dos grandes problemas da cidade, a segurança pública. Assim como a saúde, o outro tema com maior problemática hoje em Diadema é o problema da segurança pública. É óbvio que não podemos aqui transferir para o município, para o prefeito, a responsabilidade da segurança. Todos nós sabemos que a segurança é responsabilidade do Estado, mas à medida que você tem uma quantidade maior de GCMs, você tem, pelo menos, uma sensação e você consegue, de forma articulada, passar esse sentimento de que a cidade está mais vigiada, de que a cidade está mais segura. Isso está faltando na cidade de Diadema. A GCM está sucateada, está sem equipamentos, está sem carro, está faltando, de fato, chamar pessoas do concurso. E isso tudo começa a criar uma pressão muito grande, né, de cobrança da população em relação aos serviços essenciais. Espero que isso se resolva rápido. A Valentina Abreu está perguntando se esse debate vai para o WhatsApp. Você pode receber o link desse vídeo aqui no nosso Facebook, no nosso RDTV, também pelo WhatsApp. É só você adicionar o nosso telefone aí, Valentina, o 99927-5496. 99927-5496. Mas o telefone também está aqui na capa do Facebook. Então, depois que acabar aqui a live, você vai lá com calma, o link vai estar aí, a entrevista vai estar na íntegra, sem cortes, sem nada, e você vai poder ver quantas vezes você quiser. Até mais tarde vai estar também no nosso canal no YouTube, youtube.com/Repórter Diário. Às vezes as pessoas têm essa preocupação de querer acompanhar e ver esse debate. Pegar o conteúdo todo, que eu acho que é importante, né? Claro, e questionar os governistas, o governo em si, o prefeito Lauro Mício, sobre o que está acontecendo na cidade. E muito que, pelo menos esses 2 últimos anos, a gente vem acompanhando esse segundo mandato do Mícios com uma grande preocupação sobre a articulação dele na Câmara. Porque tudo isso que a gente falou, Hospital Municipal, que é um projeto que chegou na Câmara, a questão das GCMs, que por mais que não tenha passado pela Câmara como projeto, mas acaba chegando nos vereadores de alguma forma, e outros tantos problemas que, teoricamente, tem que passar também pelo Legislativo, ter autorização, não tem sido feito da melhor maneira. O prefeito Lauro acabou empacando vários desses projetos, e por pura falta de articulação. Eu queria saber, na sua visão, o que vem acontecendo ali dentro da Câmara para chegar nesse ponto de um prefeito que tem 14 dos 21 vereadores na sua base não conseguir emplacar projetos importantíssimos. Inclusive, a gente vai falar mais especificamente de um outro projeto que fala sobre finanças, que também é muito importante a gente tratar. Mas qual que é a sua visão sobre esse assunto? Bom, a Câmara é um espaço que a composição, não apenas de Diadema, como qualquer outra, se dá por maioria e por minoria. Se dá por quem faz parte da base do governo e quem é oposição. Agora, em qualquer uma das duas situações anteriores, que são condições numéricas, o centro do debate na política é você ter um espaço para poder dialogar. O que eu sinto eu estou desde o mandato anterior, eu participei do mandato anterior como oposição. O ano passado eu liderei um bloco de 12 vereadores que fizeram praticamente durante um ano inteiro oposição ao governo, mas oposição responsável. Oposição responsável. E a gente percebe, o governo recompôs a sua base novamente, a gente percebe que falta muito diálogo.
O grande problema, e aí não adianta falar da articulação política, o problema da articulação política. Mas o problema da articulação política não está no líder do governo. O problema da articulação política não está na maioria. O problema da articulação política está no método, na forma que se busca dialogar e debater política. As pessoas cada vez mais, principalmente quem tem mandato, independente da condição de estar na oposição ou na situação, elas têm ideias próprias. Elas pensam, elas não são induzidas a tomar decisão a partir de uma decisão que foi formulada dentro da prefeitura e que você tem que reproduzir lá na Câmara. Então eu percebo isso, a falta de diálogo. O governo dialoga muito pouco com a sua própria base. Porque é isso que você falou, Carlos, como que alguém, isso é matemática, alguém que tem 14 não pode nunca perder para quem tem 7. E o que a gente tem visto são sucessivas derrotas do governo, produzidas pelo próprio governo. Não é o fato da oposição ser competente, porque você pode ter competência no debate, na discussão, nos argumentos, na construção de convicções, na defesa de propostas, mas ao final se resume em votação. E o que a gente tem acompanhado e visto é que muitas dessas votações acabam não se materializando em função da falta de voto, porque as pessoas não estão, as pessoas que eu digo são os vereadores, mesmo aqueles que fazem parte da base do governo, não estão convencidos, porque faltou debate, faltou diálogo, faltou convencimento, faltou ouvir um pouco mais a posição, inclusive, deles em relação a determinados projetos, no sentido até de melhorar esses projetos. Porque o grande centro da discussão em relação à Câmara Municipal é qual é o papel do vereador. Qual que é a atribuição do vereador? O vereador ele não pode estar na Câmara Municipal se reunindo, no caso de Diadema, às quintas-feiras, do período da manhã até o período do término da sessão, para falar sim e não. O vereador está ali para poder expor seu ponto de vista. Os vereadores, na sua grande maioria, são pessoas que representam segmentos da sociedade que compõem a cidade de Diadema. São pessoas que têm opinião sobre determinados temas. E isso tem que ser levado em consideração. Então, essa falta de diálogo, a meu ver, é um dos maiores problemas hoje e uma das maiores fragilidades que o governo Lauro tem. A culpa é do líder? Não. A culpa é do presidente? Não. A culpa é da maioria? Não. A culpa é do próprio prefeito, que não se propõe a debater, a discutir, a dialogar. Ele toca a cidade de maneira impositiva. E isso está custando muito caro para ele. Sessões após sessões, ele tem colhido derrotas na Câmara. Mas o que mudou exatamente? Se a gente for lembrar na primeira gestão dele, oscilou muito, em momentos ele teve maioria de oposição, em outros momentos maioria de governo, porém, a maioria dos projetos que ele mandou para a Câmara passaram, muitos deles por unanimidade. Ou seja, existia um diálogo claro, todos colocavam sua opinião, um ou outro projeto recebia uma emenda que podia melhorar aqui, melhorar ali, e as coisas seguia-se o jogo político normalmente. Hoje em dia a gente não consegue vislumbrar mais isso. O perfil, falta alguém que consiga, de um lado, segurar o ímpeto do prefeito, como você disse, os problemas estão basicamente com ele, e conseguir também articular melhor a base para que ele consiga usar essa maioria a favor dele, de algum modo. Bom, vamos lá. Não se ensina Pai Nosso para vigário. E como nós estamos fazendo vários chavões aqui, conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. Mas é óbvio que tem um problema estrutural. O primeiro problema é a falta de interlocução dentro do governo. O governo não tem hoje uma figura que faça o debate, que acolha, que discuta, que prepare a discussão antes dele chegar na Câmara. Isso tudo é um processo. Fazer política requer muita inteligência, muita sabedoria, muita dedicação e muito tempo. Não se faz política por decreto. Não se faz política de maneira impositiva. Então você precisa ter no conjunto do governo, eu não sei quem é essa pessoa. Acho, inclusive, que o governo tem dificuldade de ter alguém com esse perfil do diálogo. Alguém que faça a blindagem política e que se propõe, inclusive, com a oposição. Inclusive com a oposição. Eu participei de governos anteriores que não se tinha essa separação, olha, só dialogo com a maioria, não dialogo com a minoria. Isso é um erro, isso é um equívoco, isso é antirrepublicano. Isso é você desconsiderar que existe uma parcela da Câmara
que deve, que precisa ser ouvido. Inclusive, se você ouvir essa parcela, você com certeza vai errar menos. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com o perfil dos vereadores. Nós tivemos uma renovação muito grande, dos 21 vereadores, 12 são vereadores de primeiro mandato. E vereadores com pujança política, vereadores que na sua maioria, todos os 12, na sua maioria, acho que 70% ou 80%, são vereadores que vêm de segmentos sociais, de regiões periféricas. Não estou aqui estabelecendo recorte, área central, periférica, não. Mas são vereadores que têm relação com movimentos sociais, com movimento de luta de bairro, associação de luta por moradia. Então, mesmo estando na situação, são vereadores, Carlos, que têm um perfil diferente. Questionadores. São questionadores, têm opiniões próprias. São vereadores que eu ouvi muito de vários deles, eu fico muito feliz quando eu ouço isso. Ah, porque sempre foi assim. Não, sempre foi, mas agora vai ser diferente, porque eu penso diferente. São vereadores que trazem uma realidade conjuntural muito atualizada, diferente de vereadores, e não é uma crítica, é uma constatação, mais experientes, mas que, de fato, se acostumaram a fazer a política a partir de uma definição única e exclusivamente da Prefeitura e da Câmara. Esses novos vereadores, eles colocaram um novo ator, que é ouvir mais a população. E isso é importante para o processo, a gente não pode desconsiderar. Então, esses dois fatores, na minha opinião, são fatores que acabam contribuindo para o prefeito não conseguir, mesmo tendo 14, não conseguir somar 14. Ter 14 é fácil, somar 14 aqui dá trabalho. É muito trabalho, dá para perceber para quem acompanha ali a sessão da Câmara de Diadema. O José Carlos Santos Alves, ele está insistindo numa pergunta aqui, desculpa, José Carlos, por ter passado por cima ali no início, quando a gente está falando de saúde. Ele está te perguntando se você tentou buscar alguma ajuda externa para ajudar a cidade de algum modo, conversas com deputados federais, estaduais, para ver se podia ajudar a cidade de algum modo. Sim, bom, um abraço, né, para o José Carlos Alves, né? José Carlos Alves. Bom, um abraço, José Carlos. Acho que é importante, até para não ficar aqui, e é importante até agradecer o RDTV, agradecer você, Carlos, para esse espaço, porque a gente muitas vezes desenvolve determinadas atividades na Câmara e isso não tem visibilidade. Nós, recentemente, através do nosso mandato, recentemente não, desde o ano passado que a gente vem fazendo gestões junto a 2 deputados estaduais aqui da região do ABCD. Um é o deputado estadual Luiz Turco, de Santo André, e outro é o deputado estadual Teonílio Barba, de São Bernardo do Campo. Diadema não tem deputado estadual, vamos ter um esse ano federal, né, estadual eu não sei, mas federal nós vamos trabalhar para ter, no sentido de garantir emendas que possibilite a melhoria do orçamento da Prefeitura e emendas em áreas que são estratégicas. Então, na área da saúde, que foi a área que nós estabelecemos como área estratégica, nós conseguimos 2 emendas parlamentares. Uma emenda através do deputado Luiz Turco para comprar uma ambulância para a cidade de Diadema, R$120 mil, e uma segunda emenda do deputado Barba para comprar equipamentos de imagem, R$200 mil. Nós já passamos isso para a secretaria, os 2 protocolos já foram assinados com o governo do Estado, e agora está faltando apenas a parte burocrática, que é a entrega de certidões, de documentos, enfim, tudo que viabiliza a liberação das emendas. Então, mesmo sendo oposição, nós temos uma preocupação muito grande no sentido de liberar recurso para poder melhorar as situações que a gente tem acompanhado e que passam por dificuldades como a área da saúde. Estamos também trabalhando para tentar liberar uma 3ª emenda, que é na área do esporte, através também do deputado Barba, que é para o campo do Jardim ABC. Então, mesmo sendo oposição, nós temos uma responsabilidade muito grande com a cidade. Nós não podemos abrir mão dessa nossa responsabilidade e desse nosso papel, né, que é de ir atrás dos deputados, que é de cobrar os deputados e trazer recursos. Infelizmente, muitas vezes, a Prefeitura ela deixa de falar isso, ela deixa de informar isso para as pessoas. E aí, nós temos 21 vereadores na Câmara, né? Se cada vereador fizesse um pouquinho, eu tenho absoluta certeza que nós teríamos uma condição melhor e a gente poderia, inclusive, estar cobrando mais. No caso do Lauro, acho que assim, ele não fala especificamente que foi você que fez a intermediação, né? Mas eu acho que como ele acaba falando dos deputados, até o Paulo Teixeira, que apesar de ter o Luiz Fernando Teixeira, deputado estadual, sim, aqui da região aqui de São Bernardo, o Paulo Teixeira não atua tanto por aqui,
mas também trouxe ambulância, e o Lauro falou, acho que nesse ponto... Carros para a Secretaria de Ação Social e Cidadania. Então, nisso, a gente não... Nesse ponto, o Lauro até consegue seguir bem, consegue ser republicano nessa Obrigado, hora. Lauro, pelo reconhecimento. É porque é uma ajuda para a cidade. Não... Lógico, ninguém sai perdendo, todos saem ganhando. Exatamente. Muita gente que você pergunta, a Luciane Souza fala sobre a situação de trailers. Ela não especifica exatamente o quê, mas ela fala sobre perseguição dos fiscais, provavelmente da prefeitura. Sim. Ela não deixa muito claro. É a Lu lá do centro de Diadema. Então, e que não... que se não meter a boca, como ela usa aqui a palavra, se não falar alguma coisa, se não se mexer, não se faz nada. Tem mesmo essa situação ali com alguns comerciantes, pequenos comerciantes? Na realidade, o que ocorre em relação à questão dos trailers, e eu até protocolei uma emenda à lei existente, que é a lei que regulamenta essa atividade do comércio ambulante móvel, tá? E que acaba incluindo os trailers. O que ocorre é que você tem uma situação que há muitos anos acabou se consolidando, desses trailers não serem removidos. Então você tem pessoas de 15, 20 anos que estão no mesmo local, estão no mesmo ponto e o trailer ficou fixo, quando a lei fala da obrigatoriedade de remoção. E a Luciana eu conheço bem, a Luci, ela tem uma situação parecida, ela colocou um trailer próximo do centro de Diadema, ela tem autorização para poder trabalhar, e ocorre que a lei foi aplicada de outra forma para ela. Foi exigido que ela retirasse todos os dias o trailer, quando vários outros casos não têm essa obrigatoriedade. Ou seja, é uma forma de interpretação da lei que para uns casos se dá de uma maneira, para outros casos se dá de outra forma. Qual que é o nosso papel enquanto vereador? É a gente buscar mecanismos legais a partir da elaboração de legislação, e nesse caso de uma emenda à lei existente, para tentar solucionar um problema e tratar todo mundo de forma igualitária. Não podemos ter uma mesma lei que se aplica para uns e não se aplica para outros. Eu tenho acompanhado isso, o projeto está lá, ela acompanhou. Agora, é óbvio que esse projeto é um projeto que também precisa ter o aval da prefeitura. E aí, para ter o aval da prefeitura, a gente precisa chamar esse debate e falar, olha, está aqui, o projeto só está aqui porque vocês interpretam de uma maneira essa situação e essa outra é interpretada de outra maneira, de outra forma. Então, Lu, nós estamos tentando, Luci, nós estamos tentando de toda maneira tocar esse projeto para frente e tentar fazer uma regra que seja única para quem tem comércio em trailers, apenas trailers. Porque a lógica é tira, põe, tira, põe, tira, põe. Isso é o que a lei fala. Mas para uns tira, põe, para outros pode ficar sem precisar tirar. Nós entendemos que tem que ficar, se não criar incomodidade, se não criar problema, estamos diante de uma crise. Então a prefeitura tem que criar mecanismo para que todo trabalhador possa ir lá trabalhar direitinho dentro da lei, com regras, entendeu? Se não está atrapalhando o trânsito, se não tem incomodidade, por que não ficar? Qual que é o problema? Vamos ver se a prefeitura resolve esse caso. A gente está falando de economia, de uma pessoa que precisa do seu sustento. E a gente sabe o quanto é complicado ficar dirigindo, levando o trailer de um lado para o outro. A gente sabe que não tem segurança em lugar nenhum aqui nesse país, então o perigo é constante. O Idelvan Mesquita te manda um abraço. E o José Carlos também pergunta sobre a questão do aumento da passagem do ônibus, né, que foi feito agora no início do mês, e a cobrança da integração. No caso da cobrança da integração, acho que foi o caso mais emblemático do transporte público de Diadema, já que desde 2012, quando foram instaladas as catracas, já existia uma ameaça. Era para acontecer em 2013. O próprio prefeito Lauro Michels, na época, já dizia em 2013, eu estava em outro jornal e acompanhei isso, que ele colocaria o próprio carro, fecharia além do trólebus, caso isso acontecesse. Acabou não acontecendo, o tempo foi passando, e acabou no ano passado se concretizando, depois de 5 anos, a cobrança de R$1 para quem sai da linha municipal e acessa a linha do trólebus do corredor ABD, tanto para ir para São Paulo, quanto para ir para as outras cidades aqui da região da ABC Paulista. E o Michels colocou o carro lá da prefeitura, não era o dele, mas o carro do prefeito ali na linha do trólebus, fechou tudo, as coisas continuaram e nada mudou. Até está todo mundo com certo temor que agora em junho é a data base em relação aos funcionários do trólebus, né, de trólebus, da Metra, né, e provavelmente vai ter reajuste tanto da tarifa de trólebus quanto desse R$1 aí a mais que a gente paga
lá em Diadema. Como é que você está vendo isso? O grande problema do populismo e das promessas de campanha, sem muita responsabilidade, é que acaba ocasionando esse tipo de situação. Essa discussão, ela vem desde 2012, desde o período de disputa eleitoral. Essa discussão que era a manutenção da integração gratuita e a construção do hospital infantil. 2012 foi a grande polarização que nós tivemos na disputa eleitoral. E ficou provado que tem que ter muita responsabilidade quando se propõe, quando se promete alguma coisa durante o período de disputa eleitoral. Que o hospital infantil não foi construído e a integração veio a cair recentemente. Né? E veio cair recentemente e passar a virar um custo maior para quem mora na cidade de Diadema, por uma questão muito simples, porque esse debate é um debate muito mal feito. É uma discussão muito mal feita entre Prefeitura Municipal de Diadema, entre a MTU, entre as empresas que operam o sistema municipal, que é o tal de quantos passageiros você tem, que operam da linha municipal para o trólebus, e quantos passageiros você tem do trólebus para a linha municipal. E qual que é o subsídio que hoje é pago, tanto por parte das empresas municipais, dos vales transportes, quanto por parte da prefeitura em relação a esse custo. Há muito tempo que não se paga nada, há muito tempo que não se subsidia nada, e se fala como se estivesse subsidiando, e não é verdade. As contas, elas nunca fecham. Só que a maneira mais fácil para a MTU, qual foi? É de colocar a catraca e passar a receber de quem, de fato, se utiliza do sistema. Para a prefeitura, para ela não arcar com o valor extra que seria do subsídio, ou de chegar no encontro de contas em relação a quem fornece mais passageiro para quem, e aí chamar tanto a Mob Brasil quanto a Santo Inácio, que operam, né? É Santo Inácio, Benfica, Santo Inácio. Santo Inácio já operou. Já operou. A Benfica que opera no sistema e tentar chegar num acordo, mas um acordo que desonere o trabalhador e não um acordo que onere mais. Porque o Lauro, ele fez, na realidade, fez um grande circo. Colocou o carro na porta, mas ele sabia que era irreversível a situação. Ele já tinha um posicionamento do governador, do secretário estadual de transporte, de que iriam acabar com a integração em Diadema. Mas ele fez disso, de novo, na eleição passada, um carro-chefe de promessas de campanha, de que se fosse reeleito não iria permitir. Agora, ele foi lá, colocou o carro, fez aquele circo todo, mas não fez mais nada. Pelo contrário, de lá para cá ele deu mais 2 aumentos, né? Porque quem dá o aumento é o prefeito. Quem concede o aumento é o prefeito. Eu acho que como forma, inclusive, de criar uma contrapartida em relação a essa integração, ele deveria chamar, já que não faz mais parte do consórcio, então não tem pressão do consórcio em relação a Diadema. Né? Sim. Porque o consórcio que decide, vamos aumentar todas as cidades. Não tem mais, Diadema não pertence. Então, Lauro, era uma boa oportunidade para você, de fato, fazer um gesto concreto. Parar com um gesto de marketing político. Ir lá chamar as empresas e falar, não, em Diadema nós não vamos dar. Nós vamos discutir de outra forma, de outra maneira. Não vamos dar essa remuneração. Por quê? Porque o trabalhador já paga o transporte caro em Diadema, um transporte de péssima qualidade. Diadema, se você levar em consideração, é a cidade onde as pessoas andam a menor quilometragem e pagam maior valor. Você não tem Wi-Fi nos ônibus, você não tem acesso para deficiente, tem um ônibus ou outro que tem, você não tem ar-condicionado, você não tem câmera de vídeo, você não tem nenhuma plaquinha, que nós brigamos tanto para informar as pessoas que abuso sexual dentro de transporte coletivo é crime. Que foi um projeto de minha autoria, que nós passamos 3 anos brigando para o prefeito convencer as empresas de colocar uma plaquinha para as mulheres poderem se estimular a denunciar a prática do abuso. Ou seja, você paga caro pelo transporte de péssima qualidade. Então deveria começar a criar contrapartidas. E quem dá o aumento, ao contrário do que se fala por aí, as empresas aumentaram, mas quem concede o aumento é o prefeito. Então, o prefeito deveria fazer gestos concretos de que dá para a gente discutir uma outra tarifa para os moradores de Diadema. É um assunto bem complicado, porque a gente tem que levar em conta um outro ponto,
muita gente acessa os terminais de Diadema, tanto Piraporinha quanto o terminal de Diadema, através da catraca do trólebus, ou seja, tem os seus 4,20, mas vai para o ônibus municipal. Sim. Antes até o valor era menor. Imagina que, por exemplo, você tem um cartão Soul, que tem um cartão Soul de Diadema, paga R$4. Então, o seu valor você paga R$4 para se deslocar. E você vai pagar 20 centavos a mais para acessar o mesmo ônibus. Sim. Sim. É uma coisa, uma situação muito complicada. Você tem que sentar com todos os envolvidos. Porque essa lógica de quem acessa o quê e qual é o custo para cada um, tem que ser colocado. E o que eu percebo, Carlos, é o seguinte, é que não existe subsídio nessa história de ninguém. Se fala de subsídio, mas o que eu percebo, tirando os vales transportes, que os vales transportes são subsidiados pela prefeitura para as empresas que prestam serviço no município, que tem a concessão das linhas. Sim. Então, e que também, é uma verdadeira caixa preta, ninguém abre essa informação. Ou seja, como que se dá esse subsídio? De fato, o que é subsidiado? Qual que é o valor? Não se poderia trabalhar um outro modelo que comprometesse menos o que o trabalhador tem que pagar todo dia? Porque, o trabalhador que usa o transporte coletivo todo dia sofre, cara. Sofre com a falta de estrutura, sofre com preço alto, sofre com tudo, entendeu? E desprende um valor muito alto de um salário que já é, mínimo, já pequenininho, Então, eu acho que essa questão do transporte é um debate que precisa ser feito, mas precisa ser feito com muita responsabilidade. O que a gente percebe é que essas empresas hoje, a grande maioria, 99%, elas criaram cartéis, verdadeiros cartéis, ganham muito dinheiro, porque, é dinheiro vivo ali. Você passou o cartão, é dinheiro, você pagou, é cartão, é dinheiro, você deu ticket, tudo é dinheiro. Então não tem nada fiado, não tem nada para amanhã, não tem nada para depois. Exatamente. Vamos ver se a gente consegue até fazer aqui no RDTV esse tipo de debate, né? Tentou se fazer ano passado, a MTU não mandou representantes, o governo do estado acabou não mandando interesse, representantes, acabou não tendo interesse. Mas vamos tentar fomentar esse debate aqui, porque é muito importante ao pessoal de Diadema. Só para a gente fechar, eu disse que ia falar da questão financeira da cidade, e a última questão é em relação ao IPRED. Ano passado a prefeitura terminou o ano com 57% de gastos com funcionalismo, 3% acima do que é permitido pela lei de responsabilidade fiscal. O prefeito tentou enviar um projeto na Câmara que não passou na primeira votação, chegou a ter 13 votos, mas precisava de 14, então acabou rejeitado pelas regras da Câmara, que ele transferiria a dívida do IPRED, em vez de ser gasto de funcionalismo, seria uma dívida pública, assim reduzindo para 50% os gastos com funcionalismo e assim dando margem para o prefeito não ser ali na frente condenado pela lei de responsabilidade fiscal, por improbidade administrativa, perder direitos políticos e tudo mais, como a gente sabe que pode acontecer em relação à lei. Mas a gente tem que lembrar em conta, o projeto não passou, ou seja, os 57% não estão valendo. Sim. Os funcionários públicos ainda estão de olho nessa história porque não estão recebendo reajuste. Nos últimos anos vem tendo dificuldade. A pauta está lá de reivindicação. A pauta está lá. Inclusive, amanhã tem a Assembleia do Sindema, do Sindema amanhã de manhã lá em Diadema, o que não vai ser exatamente o foco, mas daqui a alguns dias a gente pode ter aí um anúncio de greve. Como é que a Câmara está vendo tudo isso? Porque, no final das contas, isso vai atingir a população de algum modo. Ou do modo financeiro, ou do modo da falta de gente para atender a população caso de uma greve. Como nós falamos agora há pouco, não é difícil você ter 14 votos. Difícil é você poder contar com os 14 votos. E, de novo, esse projeto é um projeto que ele é importantíssimo, do ponto de vista de financiamento. Agora, é um projeto que ele tem muito mais uma estrutura de manipulação contábil do que qualquer outra coisa. Você falou, você explicou muito bem de forma muito didática. Eu tiro hoje um custo que está embutido na folha, eu trago para um parcelamento, eu diminuo com isso a capacidade de comprometimento com a folha e eu crio margem. O grande problema que a gente enxerga nessa situação é que essa não é a primeira vez que se faz isso. E diga-se de passagem,
nós não podemos aqui também ser parciais na nossa posição, temos que ser responsáveis. Esse mesmo modelo de parcelamento já foi feito por governos anteriores ao do Lauro. Agora, em situações diferentes de comprometimento com a folha. O grande problema é que os 2 últimos parcelamentos que o Lauro fez, ele fez única e exclusivamente com o objetivo de diminuir a folha, de poder ter mobilidade financeira e mobilidade contábil para poder ir administrando essa situação, fazendo o gerenciamento dessa situação. Ou seja, eu incluo a dívida quando não é interessante para mim eu discutir aumento com o funcionalismo público, aí a dívida vale. Então eu não tenho margem para dar. Eu não tenho margem para fazer investimento, porque a dívida é muito alta. Quando é conveniente para mim, que aí a água bate no nariz, que eu preciso me ver livre do limite prudencial, eu pego e faço o parcelamento. E é importante saber do que é esse parcelamento. Esse parcelamento é referente ao percentual patronal de repasse para o Instituto de Previdência do município de Diadema. Então, são recursos que a prefeitura ela tem que repassar. Ela tem que repassar. São dívidas que ela vem acumulando, que ela já deveria ter repassado. E esses financiamentos a todo momento acontecem. Tanto é que, se eu não estou enganado, acho que é o 5º ou 6º, ao longo da história do IPRED, financiamento que tem. Tem financiamentos de longo prazo, de médio prazo. Agora só pode ser feito em 60 meses. Então, esse está sendo feito em 60 meses. Então, bom, resumindo, o que traz para o centro do debate essa questão do parcelamento? A Câmara precisa aprovar. Agora, para a Câmara aprovar, o governo precisa ter voto. E não dá para transferir a responsabilidade para a minoria, para quem tem 7 votos, da sua falta de competência e de capacidade de contar com os 14 que já são seus. Nesse dia que você fez a referência, teve 13, não teve 14, e com 13 não leva. Até para contar um detalhe, o 14º seria o Pretinho da Água Santa, Democratas, sim, que teve que viajar, então não pôde sim participar da votação. Só que na semana seguinte, eu estava na sessão da Câmara, a gente perguntou para ele, mas você votaria a favor e tudo mais do projeto? Ele não. Não, se posicionou ao contrário. Ou seja, ele teria 13 votos de qualquer maneira. De qualquer maneira. Então, não é que teve uma atrapalhada, eu transferindo a responsabilidade. Nós acabamos de discutir agora. Tem vereadores lá que eles querem discutir, querem debater. E eu acho que está correto. Essa é a função do vereador, essa é a função do parlamentar. O parlamentar ele tem que sair na rua e tem que estar convicto, né? Ele tem que estar totalmente convencido do que ele acabou de votar, do que ele acabou de aprovar na Câmara, para não ouvir o que nós ouvimos do prefeito esses dias atrás, né, que tem vereador que não sabe nem o que está fazendo na Câmara. Bom, eu não sei a quais vereadores ele se refere. Eu posso falar da maioria dos vereadores que convivem comigo lá no dia a dia, sabe muito bem o que estão fazendo ali. Tanto sabem que não têm assinado alguns cheques em branco para a Prefeitura Municipal e para o prefeito. Esse projeto do IPRED é um projeto que o prefeito vai ter que resolver. Porque você tem, se ele negociar a dívida, ele cai para 50,46 de comprometimento com a folha. Ou seja, ele tem folga para dar a remuneração e o reajuste que o sindicato e que o servidor está pedindo. Se ele mantém com 57 e não negocia a dívida, muito rapidamente ele corre o risco de ter uma ação de improbidade administrativa por conta de ter estourado o limite prudencial. Então, ele precisa resolver. E como que você resolve isso? É transferindo para a Câmara a responsabilidade? Não. É construindo maioria, senhor prefeito. E a gente constrói maioria com argumento. A gente constrói maioria com propostas muito concretas e objetivas, chamando as pessoas, trazendo as pessoas para o debate. Não é você indo lá e colocando na frente dos vereadores 2 atas, que foram as atas que aprovaram esse projeto, que fazem referência à especulação do investimento da ciranda financeira que foi derrubada pela JBS. A ata faz referência à JBS, ao Joesley, porque nós deixamos de investir tantos milhões
porque a crise do mercado financeiro causado pela prisão do Joesley... Gente, não é esse nível de debate que eu quero ter, ou que eu acho que deveria ter, alguém que lida com o dinheiro que é patrimônio do servidor. O Instituto de Previdência é recurso do servidor, é aposentadoria do servidor. A gente tem que tratar com muito cuidado, com muito... Tá aí, ó, nós estamos vendo o que está acontecendo. Acabou de sair uma nova etapa da Lava Jato. 16 ou 17 estados, ou municípios, né? Municípios com problema nos seus institutos de previdência. Inclusive institutos de previdência que já identificaram que está quebrado. Que o servidor pagou a vida inteira e descobriu que não tem mais dinheiro, que ele vai se aposentar, não tem grana para poder garantir a aposentadoria dele. Então, nós não estamos apenas aprovando o financiamento, nós estamos aprovando uma manobra contábil, fiscal e financeira que beira a irresponsabilidade e a conveniência. Quando é conveniente é 57, quando não é, é 50,46. Então o prefeito tem que ir lá, discutir, debater e convencer a maioria dos vereadores. Que isso se resolva rápido, né? Porque uma hora ou outra vai chegar consequência para a população. Sim. Por mais que a gente esteja falando basicamente de funcionalismo público, mas uma hora ou outra a população vai... Que vai pressionar. Vai pressionar. Vão pressionar. Imagina uma greve na cidade, né? Vão pressionar. Os serviços já não estão bem quistos e aí acabam tendo uma greve, vai ser pior ainda para o prefeito, para a população, para todo mundo. A gente quer falar de tantos outros temas aqui, Diadema tem tanta coisa para a gente debater, a gente fica até para uma próxima oportunidade, a gente espera que a gente traga aí nos próximos dias também os vereadores da base governista, para eles também trazerem o lado deles da história, até os membros do governo fiquem à vontade para procurar o RD. Nós já procuramos algumas vezes a prefeitura para falar sobre esse assunto, o Lauro Mício já nos concedeu entrevista algumas vezes, alguns secretários também já vieram aqui para falar de outros assuntos no RDTV, mas fica aberto espaço para todo mundo. Quanto mais gente falando sobre Diadema, mais debate ocorrer, melhor para a população, para saber o que cobrar, como cobrar, quais ideias que nós podemos ter para a cidade, porque a gente está precisando disso na política. A gente está com tanto ódio, tanto uma situação tão ruim da política nacional, que a gente precisa debater, a gente precisa realmente ter ideias e fazer com que avance as coisas. E respeitá-las, né? E respeitá-las, que é o essencial, respeitar as ideias contrárias. Mas, Josa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, foi uma ótima entrevista. Se quiser fazer suas considerações finais na população. Bom, eu que agradeço a você, Carlos, a toda a direção da RD, os funcionários, toda a equipe toda que está aqui, né, viabilizando o programa. Eu queria aqui transmitir, obviamente, que uma mensagem de otimismo para a população de Diadema, otimismo no sentido de que nós temos os poderes constituídos e que um dos poderes, que é a Câmara Municipal, que é o Legislativo, ele tem procurado de forma muito responsável fazer cumprir com a prerrogativa que é a prerrogativa principal, que é de fiscalizar os atos do poder público, os atos da prefeitura, os atos do prefeito, de cobrar para que a melhoria do serviço seja um processo contínuo, seja um processo permanente, seja um processo que é obrigação e não apenas peça publicitária de período eleitoral. A gente, como você mesmo disse, a gente tem visto, tem percebido o que de ruim que a política tem, infelizmente, trazido para uma grande parcela da população. Porque só se fala coisa ruim da política. Não se busca falar sobre coisas boas, sobre boas alternativas, sobre boas propostas, sobre boas coisas que foram feitas. Nesse sentido, eu me coloco aqui à disposição. Nós temos 2 escritórios de atendimento, um no Caema, lá na Dom João VI, do lado do 3º DP, o outro na Rua Epicé, com o Sinésio Pereira. Estamos lá na Câmara Municipal também, no 3º andar, sala 6. E é um mandato que é feito dessa maneira, dessa forma, um mandato com muita participação popular, é um mandato com muita posição em relação às convicções que nós defendemos, e não são convicções de ordem ideológica, são convicções em relação ao que de fato a cidade precisa, as pessoas precisam e os problemas que elas estão vivenciando. É dessa maneira e dessa forma que a gente acredita que a gente vai conseguir construir uma cidade melhor. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, forte abraço para todos os moradores de Diadema. É isso aí, obrigado, Josa. Lembrando que essa entrevista vai estar daqui a pouco na íntegra, aqui no facebook.com.br Jornal Repórter Diário. Mais tarde, o mesmo vídeo também na íntegra, sem corte, sem edição, no youtube.com.br Repórter Diário. Se você também quiser seguir a gente nas outras redes sociais, temos o Twitter, @Repórter Diário, e o nosso Instagram, @Repórter Diário. Além
além do repórterdiario.com.br, que também você sabe de outras notícias também das demais cidades da região do ABC Paulista. E você também pode receber as nossas notícias todos os dias no WhatsApp, o 99927-5496. 99927-5496. Não só para você receber notícias, mas também para fazer as suas denúncias, inclusive a denúncia que até hoje capa da nossa versão impressa surgiu do WhatsApp. Então, mande aí o que está acontecendo na sua cidade, o que a gente pode ajudar. A imprensa também faz parte desse jogo, faz parte de um modo que traz a voz da população para os políticos ouvirem e fazerem o que deve ser feito para melhorar não só Diadema, mas todo o ABC paulista. É isso aí, galera. Valeu. Até semana que vem no RDTV. Um grande abraço. Tchau.